Olá, meu nome é Luciana, do blog Estimulando Meus Filhos, e eu estou aqui hoje para mostrar para vocês um trabalho de arte para a educação infantil, que também é um trabalho de estimulação sensorial. É o projeto das garrafas da descoberta. Quem acompanha o blog sabe que eu já postei o projeto, o endereço está na descrição do vídeo. E agora estou mostrando aqui a execução, as minhas garrafas da descoberta. A intenção foi fazer um presente de material reciclável para o meu filho de 1 ano e meio, mas o meu filho de 4 anos também participou ativamente dessa confecção e também da brincadeira. Crianças nessa faixa etária da educação infantil são bastante atraídas por tudo que tem a cor, brilho e movimento. E, além disso, as garrafas vão aguçar a curiosidade natural que é característica das crianças dessa idade. Então, nós podemos fazer essas garrafas de várias maneiras. Eu separei em 3 tipos: garrafas com sólido, garrafas com água e garrafas com detergente líquido. As garrafas com sólido possuem uma organização muito parecida com a das caixas sensoriais montessorianas. Elas possuem uma base, nesse caso eu usei pedrinhas coloridas, e objetos pequenos. Aqui eu utilizei dinossauros de plástico. E aqui você pode fazer um trabalho de identificação, onde a criança vai nomear os objetos, e também um trabalho de classificação por cor, número ou letra inicial, por exemplo. Então você pode pedir: ache 3 dinossauros vermelhos, e a criança vai movimentar a base para que ela possa achar os objetos. Uma outra garrafa que tem a mesma proposta é essa aqui com arroz. Arroz e objetos pequenos diferentes. Aqui você pode trabalhar a habilidade de contar histórias com as crianças maiores. Ela vai fazer uma conexão entre os significados dos objetos à medida que ela for encontrando cada um deles. As crianças menores podem apenas nomear os objetos. Procure utilizar, sempre que for utilizar grãos, aqueles grãos da despensa que já estão vencidos, ok? Para qualquer trabalho pedagógico, não é legal usar alimentos para outro fim que não seja alimentação. Então, nesse caso aqui, é arroz vencido, tá, gente? Sem bichinhos, mas vencido. Você pode também colorir esse arroz usando um pouquinho de álcool, anilina, misturando e esperando secar. Você pode trabalhar números com as crianças, e aqui eu utilizei números de plástico e casca de arroz colorido. Casca de arroz colorida que você encontra em lojas de floricultura. Eles vendem isso aqui por um preço bem acessível. Com a mesma proposta, nós podemos fazer uma garrafa de letras. Aqui tem um alfabeto móvel. Tanto os números quanto as letrinhas de plástico eu comprei em lojas de artigos de festas infantis. Então elas vêm em pacotinhos pequenos e bem baratinhos. E aí você pode colocar aqui dentro e trabalhar, por exemplo, a inicial das crianças, do nome das crianças e do nome de outros objetos também. Você também pode fazer garrafas temáticas. Essa é a garrafa da primavera, que tem várias flores, que são apliques de EVA. Você também encontra em lojas de artesanato ou de festas infantis. Tem borboletas, tem raspinhas de madeira, bolinhas de isopor verde. Essa aqui é a garrafa do inverno com bolinha branca de isopor para criar um efeito de neve. E nessa garrafa eu fiz um furo na tampa, usando uma faca quente, esquentada no fogão. Eu cortei um pedaço dessa tampa, coloquei aqui um tule, lixei a tampa para não ficar com nenhuma borda saindo. E a criança, quando soprar aqui, você fez furinhos aqui atrás também. E quando a criança sopra, ela vai criar uma corrente de ar aqui dentro que vai movimentar essas bolinhas.
E a gente chamou essa garrafa de garrafa da tempestade de neve, porque realmente causa um efeito meio tempestuoso. Essa é a garrafa Lagoa. Aqui dentro tem um sapinho de plástico e tem peixinhos, estrelinhas do mar, conchinhas de plástico, que são pontinhas de bijuteria. Você encontra isso em lojas especializadas em artigos de bijuteria por um preço bem em conta. E tem bolinhas de isopor azul. Por que eu coloquei poucas bolinhas? Porque as bolinhas de isopor, por serem muito leves, elas não permitem muito que os objetos venham à tona. Então, se você colocar muitas bolinhas, você nunca vai conseguir ver os objetos que estão aqui dentro. Coloca só um pouquinho para dar um efeito de cor e movimento. E você já percebeu que cada garrafa dessa tem um barulhinho característico. Como é que você pode explorar isso? Você pode colocar uma meia cobrindo a garrafa. E depois que as crianças já tiverem manipulado bastante essas garrafas, você vai pedir que elas adivinhem de que som é este aqui. Então elas vão ter que adivinhar e depois você mostra que é o da garrafa da Lagoa. Você faz isso com as outras garrafas também, depois que as crianças já tiverem manipulado bastante e se acostumado ao barulhinho de cada uma. Assim você vai estar trabalhando a percepção auditiva nas crianças. Uma outra garrafa interessante que meu filho mais velho adora é a garrafa do tesouro. Aqui dentro eu coloquei sal de cozinha refinado. Tem uns piratas, não sei se dá pra ver, uns piratas que eu imprimi, recortei, coloquei plástico de papel contact em cima. E tem moedas. Você pode usar moedas de plástico, de papel. Eu utilizei moedas de verdade porque tinham as moedas de 1 centavo, de 5 centavos que já estavam bem velhinhas. E aí eu coloquei aqui dentro. A ideia é você, quando fazer assim, descobrir o tesouro sem que o pirata apareça. Essa é uma das garrafas preferidas do meu filho de 4 anos. Você também pode utilizar essas bolinhas. Essas bolinhas você encontra em pacotes, em lojas de floricultura também. O pessoal usa muito em vaso porque ela retém a umidade e serve para colocar como base em plantas. E esses pacotinhos vêm com elas pequenininhas, você hidrata e ela fica assim. Uma sugestão é você fazer primeiro um trabalho de caixa sensorial com a criança. Você coloca as bolinhas, pede para elas colocarem a água, observarem as bolinhas crescendo. Isso vai levar umas 2 horas, um pouco mais. E depois você pode colocar um alfabeto móvel ou qualquer outro objeto ali dentro e pedir que elas peguem as letrinhas, fazer um trabalho de coordenação motora fina, pedindo que ela pince esses objetos do meio das bolinhas e coloque em um recipiente. E depois que elas já tiverem manipulado bastante as bolinhas, que é muito gostoso de manipular essas bolinhas, é uma sensação bem legal. Quando a brincadeira acabar, você pode colocar isso dentro de uma garrafa. Essas aqui são transparentes, então você vai perceber que na água ela fica camuflada e aqui em cima ela aparece. E quando você deita, você cria um efeito meio que de caleidoscópio. Uma outra base interessante é o gel de cabelo. Também é possível comprar por um preço bem acessível. Você pode comprar o mais barato que tiver. E aqui dentro tem bolinhas de gude. Então a aparência é de líquido, mas quando a criança tentar movimentar a garrafa, ela vai ver que a densidade é diferente. Então ela vai ter que colocar mais força para essas bolinhas se moverem. Então você pode estar trabalhando com as crianças conceitos científicos apresentados de forma lúdica. Você pode trabalhar densidade, pode trabalhar também magnetismo. Por exemplo, essa garrafa aqui, eu coloquei um clipe dentro de um recipiente de glitter vazio e eu enrolei bastante com fita adesiva para ficar bem seguro, amarrei na garrafa e aí aqui dentro eu coloquei clips de metal revestidos
coloridos. Fiz correntinhas com esses clips, correntinhas de uma cor só, correntinhas de duas cores, correntinhas com clipes totalmente coloridos. Deixei alguns clipes soltos também. E você pode trabalhar aqui cor com as crianças. Pega a correntinha azul, pega a correntinha verde. E ela vai tentar pegar a correntinha verde. Coloquei aqui dentro também ímãs, alguns ímãs. E coloquei esse objeto aqui, que parece ser um objeto metálico, mas é plástico pintado de tinta metálica. É um pedaço de uma caneta Xing Ling que quebrou. Quem é mãe sempre tem uma caneta quebrada e vários outros objetos quebrados por perto. Então eu coloquei aqui dentro para que a criança perceba que alguns objetos são atraídos pelo ímã e outros não. Também criei a garrafa diestática. Aqui dentro tem borboletas cortadas em papel seda, bolinhas de isopor, algumas raspinhas de madeira. Quando você esfregar essa garrafa no cabelo por algum tempo, você vai criar uma eletricidade estática aqui dentro que vai atrair esses pequenos objetos e eles vão ficar meio que presos na garrafa, dando a impressão de que estão flutuando. Uma outra coisa bacana para explorar com as garrafas são os aromas. Então aqui dentro tem um sachê que você pode comprar pronto, também em lojas de floricultura. Ou você pode criar com folhas secas, raspas de madeira e óleo essencial da sua preferência. Esse aqui é violeta, tem também um com aroma de rosa. E a diferença é que as garrafas são garrafas squeeze, porque quando a criança abrir e pressionar, ela vai sentir o aroma nessas garrafas. Essa garrafa, bem bacana também, eu fiz com duas pads pequenas e nas garrafas, nas tampas das garrafas eu fiz furos semelhantes a esse aqui. Furos bem largos para que a areia possa passar numa velocidade considerável. E aí depois eu colei as duas tampas com cola quente e enrolei com fita durex grossa e uma fita adesiva aqui no meio, colorida. Essa areia colorida você pode comprar pronta também em lojas de floricultura, ou você pode fazer pegando a areia, colocando um pouquinho de água, um pouquinho de anilina, esperando secar, colocando no sol, ou então no forno mesmo, você coloca para ela secar. E aí ela vai ficar colorida. E aí você também pode fazer a ampulheta com água. Você também pode fazer o mesmo procedimento das tampas, mas o perigo de vazar é maior, por ser água. Eu fiz e vazou. Então eu procurei, pesquisei na internet e encontrei essa luva de rosca que é apropriada para garrafas PET. Você pode encontrar isso em lojas de artigos do campo, né? Casas rurais, essas coisas. Porque o pessoal usa para fazer funis para garrafas PET, para guardar sementes. Também é utilizado para coleta de óleo usado. É um funil excelente, uma ideia brilhante. E eu comprei essa aqui direto com o fornecedor. O nome dessa peça se chama Enche Fácil. É vendida a R$1 cada. Eu comprei uma caixa com 26 unidades, direto com o fornecedor. Então, se você procurar na internet por Enche Fácil, você vai encontrá-la. Ela é perfeita também para esse trabalho. E aqui eu coloquei algumas lantejoulas. E você pode, se você rodar, você vai criar um efeito de tornado aqui dentro. Nos sites americanos eles chamam essa garrafa de garrafa tornado. Não sei se dá pra ver.
E também pode ser usado como ampulheta. O legal das garrafas com líquido, com água, é porque você pode trabalhar a densidade dos objetos. Nessa aqui eu coloquei bastante objetos coloridos, de vários formatos, de várias cores. Coloquei glitter, água e procurei selecionar objetos que tivessem uma densidade diferente. Então, por exemplo, os apliques de EVA vão sempre ficar em cima. Alguns objetos plásticos também. Outros vão logo para baixo. E outros vão ficar meio em dúvida se sobem, se descem. E depois vão se arrumando. Os bebês adoram essa aqui, porque ela é bem colorida. Com a mesma proposta, essa aqui com papel nacarado, cortado em tirinhas. E também confetes metalizados. Coloquei também uns anjinhos aqui dentro, de prendedor de cabelo, de Maria Chiquinha, como a gente chama aqui, de menina. Então tinha uns anjinhos, eu coloquei eles aqui dentro. Essa aqui é com elástico de cabelo de menina. Coloquei também algumas pontinhas laranjas, só para dar um movimento, e glitter. E aí eles vão subindo lentamente. E à medida que você movimenta, vai criando um movimento bacana aqui dentro. Essa aqui é feita com raspas de giz de cera passados no apontador. Então, o bacana é que eles não afundam ligeiro, eles ficam criando desenhos. Eu coloquei também umas continhas de bijuteria azuis para passar entre esses pedacinhos de giz de cera e movimentá-los melhor, certo? Também dá para fazer com raspas de lápis comum, lápis de cor, mas eu achei que o efeito com o giz de cera foi melhor. Essa aqui é a garrafa aquário. Aqui dentro tem glitter, água com anilina verde, pode ser azul também. Tem uns pedacinhos de plástico de plantas e tem peixinhos que eu recortei em pratos plásticos de aniversário. O legal desse material é porque ele nem afunda rápido, nem fica boiando. Então, à medida que você movimenta a garrafa, os peixinhos se movimentam para cima e para baixo também. Eles não tendem a ficar nem só num extremo, nem no outro. E aí, se você cortar boquinhas nesses peixinhos, pode ser que um deles consiga pegar as plantinhas que estão aqui dentro. Essa garrafa aqui é muito simples, mas também causa um efeito legal. Aqui dentro tem água, glitter e detergente líquido. E aí, quando você dá à criança, a primeira coisa que ela vai fazer é isso. Então ela vai ver a água se transformando em espuma. E vai perceber também que, embora a água seja verde, a espuma vai criar um efeito degradê. E aqui em cima ela vai ser branca. À medida que essa espuma for se desmanchando, ela vai formando também desenhos bem interessantes para observar. Essa garrafa é uma garrafa de 2 litros que foi amassada. E aqui dentro eu coloquei água, alguns confetes metalizados e algumas bolinhas douradas que você pode encontrar em lojas de bijuterias e artigos para bijuteria. E uma dica interessante é que assim, eu usei, em algumas garrafas, usei a lantejoula, só que a lantejoula desbotou na água. Então, o mais apropriado para você usar com água são os confetes metalizados, porque eles não desbotam. Você encontra em lojas de artigos de festas infantis.
ou de festas, carnaval, fantasias. Normalmente eles vendem por um preço bem baratinho também. Essa aqui é uma garrafa com dados, para você trabalhar soma, trabalhar contagem, ou só para ver os dadinhos subindo e descendo, no caso dos bebês. Então, as garrafas com água, elas trabalham muito bem esse conceito de boia e afunda. E aí você também pode utilizar as garrafas com detergente líquido, porque à primeira vista eles parecem água também. Só que aí a criança vai perceber que no caso dessas garrafas, os objetos descem bem mais lentamente do que na água. E enquanto observa esses objetos descerem, a criança também vai diminuindo o seu ritmo. Essa aqui são detergente líquido. Você pode comprar o mais barato. Eu comprei a R$1 a garrafinha. E aqui dentro tem essas pedrinhas, são pedrinhas de plástico que se vende também em lojas de floricultura, de flores artificiais. As lojas de floricultura que eu falo aqui nesse vídeo são todas lojas para fazer arranjos florais, tá? Aqueles arranjos de plástico. Então eles vendem muita coisa para você colocar como base em vasos de vidro. E essas pedrinhas plásticas aqui que imitam pedras preciosas, você pode encontrar nessas lojas. Aqui eu também utilizei aquelas bolinhas que se hidratam, só que bolinhas vermelhas, detergente líquido e bolas de gude. As bolas de gude vão passar entre as bolinhas hidratadas, que eu não sei o nome, vou chamar de bolinhas hidratadas, e vão criar movimento. E aí você pode levar a criança a se questionar por que algumas bolinhas descem tão rápido e as outras ficam boiando. Essa aqui é uma garrafa com bolinhas de isopor azul e objetos coloridos, com detergente líquido. O melhor é você comprar o detergente líquido transparente e se você quiser colorir com anilina. Mas o ideal é você usar ele o mais claro possível para que os objetos fiquem mais facilmente visíveis. Nessa aqui eu coloquei olhinhos móveis que se vendem em casas de artesanato e de festas infantis também. São olhinhos de plástico. E aí quando você movimenta, você meio que cria um monstrinho de muitos olhos aqui dentro. Bem, gente, essas foram as minhas garrafas de descoberta que eu fiz. Você não precisa fazer todas, na verdade, não precisa ficar que nem eu fiquei durante 2 semanas olhando para tudo e pensando, isso ficaria legal dentro de uma garrafa. Você pode escolher algumas dessas propostas, pode criar outras também. Eu vou ter o maior prazer em conhecer as suas ideias. E uma dica importante antes de terminar utilize sempre garrafas PET mais resistentes. Por exemplo, as garrafas de água mineral normalmente não são tão resistentes. Na maioria que eu utilizei garrafas de aquários, porque o plástico é mais resistente, certo? E lembrando que essas garrafas vão ser exploradas pelas crianças de todas as formas. Então elas vão tentar morder, elas vão bater no chão, elas vão chutar, elas vão sacudir, certo? Então tem que ser o mais seguro possível. As tampas, de preferência, você cola com cola quente e, se possível também, você for usar em escola, é bom você enrolar com fita adesiva as tampas para ficar bem seguro, não ter perigo das crianças entrar em contato direto com os objetos aqui dentro, porque tem objetos que podem ser engolidos por elas, certo? E aí você pode fazer uma caixa de papelão decorada
bem bonita, e apresentar essas garrafas dentro da caixa como se fosse realmente um baú de tesouros. E é um tesouro de descobertas realmente para elas, certo? O projeto está na descrição do vídeo, lá você pode encontrar detalhes da execução dessas garrafas e ainda outras ideias também. É isso, até mais!